Pega a sua Bíblia e abra em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 10. Cantares, capítulo 2, verso 10. Parei para rever os meus conceitos, reconhecer os meus defeitos. Eu rasguei meu coração. Parei para ouvir tua palavra, vi que algo me faltava, corri para os teus pés e chorei. Me perdoa, perdi a minha dracma e preciso encontrar. Me perdoa, já faz algum tempo que eu não venho te buscar. Tua presença, minha essência, meu Pai. Tua presença, minha essência, meu Pai, tua presença, meu Pai. Cantares capítulo 2, versículo de número 10. A Bíblia diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Diga glória a Deus. Aqui dentro desse versículo existem vários ensinamentos de Deus para nós. Aqui primeiro o Senhor Deus está dizendo assim: o meu amado. Primeira coisa, você ama a Jesus de fato e de verdade? Quando Salomão está falando aqui em Cantares, o meu amado está se referindo a Jesus. Se eu perguntar se todos amam a Jesus, todos vão dizer que amam. Mas dizer apenas não é o bastante. Nós temos que demonstrar que amamos ao Senhor em obras, em atitudes. Ah, mas eu estou aqui na igreja e é um sinal de que eu amo a Cristo. Amém, mas não é o suficiente. O amor a Cristo, ele é expressado no tratamento que você dá às pessoas, no tratamento que você dá a si mesmo. O amor a Cristo, ele é expressado em guardar os seus mandamentos. Por quê? O próprio Senhor Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então aquele que ama a Deus é aquele que guarda o mandamento dele. E quando nós falamos de mandamentos, nós não estamos aqui falando apenas daqueles 10 mandamentos da Bíblia. Aqueles 10. Mandamento é tudo aquilo que está no imperativo, que soa como uma ordem de Deus para nós. Por exemplo, você está aqui, de repente você sente de Deus no coração, Deus fala com você, para você ir lá e visitar o hospital de câncer. E orar pelas pessoas. Aquilo é um mandamento de Deus para você. Agora, você ama a Deus quando você obedece. Ah, então Deus mandou, eu vou lá e vou orar pelas pessoas que estão com câncer. Ah, Deus mandou então eu fazer um jejum de 24 horas, me consagrando a Ele. Isso é o que para você? É um mandamento. Então é aí que nós demonstramos que estamos amando a Deus de fato e de verdade. É quando nós estamos recebendo o mandamento, guardando, fazendo aquilo que Deus está dizendo.
Existem aqueles mandamentos que estão expressos aqui na Bíblia, estão aqui, e existem aqueles mandamentos que Deus nos dá no meio de uma pregação. Quantas vezes no meio da mensagem você sentiu de Deus de fazer algo? Deus falou com você algo sério, forte. Você sentiu de Deus, aquilo é um mandamento de Deus para você. E você perdeu uma grande oportunidade de guardar aquele mandamento, de fazer aquilo que Deus disse, porque ali estava a sua bênção, ali estava a sua vitória. Então, Salomão, ele diz aqui, o meu amado. Deus é realmente o seu amado? Será que você está amando a Deus de fato, de verdade? Ou talvez você está amando mais os seus bens do que propriamente a Deus? Porque o que ama a Deus é o que guarda o mandamento. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É o que ama a Deus. Então nós precisamos ter o Senhor como nosso amado. É certo que Deus nos ama, não é verdade? O amor de Deus por nós é impossível de ser mensurado. Deus nos ama mesmo que nós não conseguimos entender esse amor. Deus nos ama mesmo com os nossos erros, com as nossas falhas. Deus nos ama. Mas Ele espera que nós também o amemos com toda a intensidade, guardando também os seus mandamentos. Diga graças a Deus. Ele continua dizendo aqui, o meu amado fala e me diz, aqui tem algo importante. Ele diz, o meu amado fala. Falar é algo genérico. Tem gente que fala, mas não quer dizer nada. Ele está dizendo, o meu amado fala e me diz, Deus quando fala, Ele sempre está querendo dizer alguma coisa. Há uma área específica da sua vida. Existem pessoas que elas falam, chega no final, fala, mas o que esse fulano quis dizer com isso aí? Você não entendeu nada. Deus não é assim. Deus é específico. Ele fala, poderia assim, dizer, Deus fala. Mas ele diz, o meu amado fala e me diz. Ele tem uma mensagem só para você. Aquela área da sua vida que não está indo bem. Aquela área da sua vida que não está funcionando. Deus tem uma mensagem individual. Falar é genérico, dizer é específico. É específico. Deus está falando aqui, irmão, mas Ele está dizendo algo individualmente para cada pessoa. Ele está falando com você hoje. Ele é o Deus que fala, mas que diz alguma coisa no que Ele está falando. Por exemplo, Deus está falando nessa pregação. Você tem que estar em espírito para entender o que Ele está querendo dizer no que Ele está falando. E Deus nunca joga palavras fora. Muito pelo contrário. Cada palavra de Deus é para promover a edificação e a santificação de nossas vidas. Diga glória a Deus. E aí ele diz, continuando, o meu amado fala e me diz. O que ele diz? Olha, você vê que ele está falando agora algo específico. Levanta-te, irmão. E essa é uma mensagem para todos nós. Nós precisamos nos levantar. Algumas coisas, algumas situações, muitas vezes, nos fazem ficar prostrados, desanimados. E nós precisamos nos levantar. A caminhada cristã é uma caminhada de altos e baixos. Na vida nós vamos enfrentar decepções, lutas, adversidades e às vezes até traição. O próprio Senhor Jesus foi traído. O próprio Senhor Jesus. Luta de um lado, do outro. Batalhas, nós vamos enfrentar. Jesus disse, no mundo tereis. Então ele já disse que nós teríamos aflições nesse mundo.
Mas ele disse, não tem mais. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele diz para nós não termos medo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, nós também podemos vencer, porque nós temos fé. E a Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A fé que Deus te deu já é a vitória que vence o mundo. Então existem situações que muitas vezes nos fazem ficar prostrados, desanimados. Às vezes você está desanimado com o seu casamento por causa de uma coisa que aconteceu entre vocês. Você está desanimado com a empresa, com os negócios. Você está desanimado com aquela pessoa. Você esperava daquele amigo uma coisa e ele demonstrou outra para você. A verdade é que muitas pessoas, elas colocam expectativas nos homens, só que elas não entendem que são homens. E os homens são falhos. E muitas vezes o homem falha com você, não é porque ele está fazendo uma maldade, é porque ele é falho mesmo. Quantas vezes você falhou com alguém sem ter intenção de magoar aquela pessoa? Por uma simples falha, você não vigiou, é ou não é? Não é assim? Então, nós colocamos tanta expectativa e aí nos frustramos e ficamos prostrados. Deus está dizendo para você hoje, levanta-te. Levanta, meu irmão. Para de ficar desanimado, desacreditado, achando que não tem mais solução para você. Levanta e vai escrever a sua história. Levanta e vai viver a tua história, em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós somos escravos da esperança, irmãos. O que é o escravo da esperança? É aquele que mesmo quando todo mundo olha para ele e fala, está acabado. Todo mundo acha que ele está morto. Mas ele se levanta e diz, ainda vai dar certo. Eu vou conseguir. Deus está comigo. Ele nunca perde a esperança. Nunca, nunca, jamais. O apóstolo Paulo foi apedrejado, trazido para a porta da cidade. Falaram assim, está morto. Os discípulos foram lá para olhar, se ele estava vivo, se ele estava morto. De repente o homem levanta e sai e continua pregando o evangelho. E mais tarde ele volta a pregar na mesma cidade que ele havia sido apedrejado. Levanta, vai escrever tua história. Para com isso. Ah, mas eu errei. Você vai ficar amargurando o erro até quando? Levanta, peça perdão a Jesus e siga em frente. Deus é contigo. Deus quer te abençoar. Deixa marcado aqui em Cantares. Vamos para Josué capítulo 1, versículo 1. Josué capítulo 1. Depois a gente volta para Cantares, tá? Josué capítulo 1, versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha que interessante, Moisés, ele se torna o libertador do povo de Israel. Ele vai até o Egito, dirigido por Deus, liberta o povo. Caminha com o povo no deserto. Ele prova do grande milagre do Mar Vermelho, quando o Mar Vermelho se abre. Quando aquele povo tinha fome, Deus mandava o maná, que era o pão do céu. Tinha vontade de comer carne, Deus mandava as codornas e eles comiam carne. Então, e sempre Josué do lado de Moisés. Sempre, Josué era servo de Moisés. Josué viu grandes sinais. Josué viu grandes prodígios através da vida de Moisés. Mas num dado momento, o que acontece com Moisés? Ele morre. Ele cumpriu os seus dias aqui na terra. E a morte de Moisés trouxe para Josué um desânimo.
Tanto é que Josué ficou prostrado, chorando a morte de Moisés. E olha, tem muita gente assim. Tem muita gente prostrada, chorando talvez até a morte de alguém, que já escreveu a sua história, morreu, acabou, meu irmão. Não tem mais o que fazer, partiu. Mas tem muita gente que está prostrada, está chorando a perda de um emprego, está chorando a perda de um amigo, de um trabalho, de alguma coisa. Você não tem que ficar prostrado. Deus falou para Josué, e essa palavra é para mim e para você hoje. Ele não deixaria isso registrado aqui se não fosse para nos edificar, se não fosse para nos ensinar alguma coisa. Ele está dizendo aqui: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, amanhã. Amém? Amém não. Ele está dizendo: levante-te, pois. Está vendo? É agora. A mensagem de Deus é para agora, não é para amanhã. Não é amanhã eu me levanto, não é amanhã eu mudo. Não, levanta-te, pois, agora. Deus tinha uma missão para Josué, e Deus tem para você também. Qual era a missão que Deus tinha para Josué? Que ele continuasse a obra que Moisés começou. Ele continuasse. Deus tem essa missão para você, meu amado. Que você continue a obra que Jesus começou na cruz do Calvário. Que obra que ele começou? A obra de salvação. Ele falou para os discípulos o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, foi batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Ah, mas ele falou isso para os discípulos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra discípulo significa seguidor. Se você é seguidor de Cristo, você é discípulo. A missão de pregar o evangelho não é só de pastor, é de todos nós. Se você vem na igreja, só assiste o culto e não prega para as pessoas da sua casa, seus vizinhos, seus parentes, você não está cumprindo a palavra de Deus. Essa é a missão de todo cristão, de todos nós. E você não precisa ser um obreiro para ser isso, para fazer isso. Você já é, antes de ser um obreiro, você já é um discípulo, um seguidor de Cristo. Então Deus está falando hoje: levanta-te, pois, agora. É agora. Ah, mas ninguém me entende. Irmão, você tem que decidir: ou você vai ser vencedor, ou você vai ser vítima. Ah, porque eu não tive... Eu fui abandonado pelos meus pais. Eu fui desprezado pela minha família. Irmão, eu vou lhe dar um exemplo que você pode ser grande, mesmo com tudo isso. O próprio exemplo de Moisés. Moisés nasceu debaixo de um decreto de morte. Por quê? Faraó viu que o povo de Israel estava se multiplicando, então ele fez um decreto. Toda criança do sexo masculino que nascesse deveria ser morta. E geralmente o que eles faziam? Lançavam no rio para morrer. Né? E você imagina a mãe do Moisés grávida. Você acha que ela torcia para nascer um menino, um homem? Ela não queria que fosse homem. Então Moisés foi rejeitado desde o ventre da mãe. Por que ela não queria que fosse homem? Porque já tinha um decreto de morte. Se fosse homem, tinha que morrer. Então Moisés foi rejeitado desde o ventre da mãe, gente. Ela não queria que fosse homem, porque já havia decreto de morte sobre a criança do sexo masculino que nascesse. Então veja, desde o ventre, ela não desejou Moisés, irmão. Ela desejou, naquela época não tinha ultrassom para saber se era menino ou menina. Mas lá ela estava sempre, que seja, puxa, meu Deus, ajuda que nasce uma menina, uma menina, uma menina, uma menina. Moisés então foi rejeitado desde o ventre da mãe. E aí Moisés nasce. Ela diz, vai morrer. Aí Deus dá uma inspiração para ela, mas ela abandona o filho dentro de uma cesta betumada e põe no rio.
Olha, primeiro Moisés é rejeitado, já no ventre da mãe. Depois ele é abandonado pelos pais. Ele é abandonado. Depois ele vai parar na mão de estranhos. Veja o passado desse homem. Qualquer dia eu quero pregar só sobre o Moisés aqui. Nós vamos entrar em áreas profundas da vida de Moisés e também na sua vida. Mas com tudo isso que eu acabei de citar, e mais alguma coisa, o Moisés tornou-se o grande libertador do povo de Israel. Você pode ser grande, meu irmão. Você pode se levantar e ser alguém muito especial. Aliás, você é muito especial. Você pode se levantar e fazer uma grande obra para Deus. Deus é com você. Não importa a cor da sua pele, de onde você veio. Que nem eu brinquei com o irmão, você está muito grande. Eu estou com 1,85 m, eu tenho 1,82 m. Para Deus pouco importa, irmãos. Se eu tivesse lá 1,50 m, eu estaria lá dizendo, Jesus é bom, pessoal. Jesus é maravilhoso. Não, Jesus me quis assim. E é assim que eu vou vencer. A Bíblia diz que um homem chamado Zaqueu era de pequena estatura. Mas isso não o impediu de conhecer Jesus. Nada pode impedir você de conhecer Jesus. Ele é Deus. Ele está aqui nessa manhã. E Ele está dizendo para você, levanta-te, pois agora. É hora de se levantar e tomar uma decisão. Eu não vou mais ficar oprimido por esse sentimento. Eu não vou mais ficar oprimido por essas decepções. Eu não vou me prostrar mais diante desses problemas. Eu vou me levantar em o nome de Jesus. Amém? Voltando lá para Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo de número 10. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo de número 10. Então ele diz assim: o meu amado fala e me disse, o que ele diz? Levanta-te. Aí ele diz, amiga minha. Mas eu sou mulher, não, pastor? Deus está falando para mim? Não. Ele está falando aqui para a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. E Ele está dizendo para a igreja dele. A igreja dele, levanta-te, amiga minha. Olha que expressão. Você sabia que Deus não te vê como servo? Você não é só servo. Você é amigo de Deus. Você é amigo de Deus. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Deixa marcado aqui que a gente volta sempre para cá. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 15. João 15, 15. Que palavra bonita para você aqui, ó. Olha o que Deus está dizendo, ó. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados do quê? De amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Está vendo? Glória a Deus. Deus não chama, Deus não vê você mais como servo, mas de amigo. Você é amigo. É como diz aquela canção. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Quer dizer, não existe nada melhor. É melhor ser amigo do que ser servo. Não é verdade? É melhor ser amigo do que ser servo. E Deus te vê como amigo dele. Mas tenho-vos chamado amigos. Por quê?
Porque Jesus disse, olha, tudo que o Pai tem falado a mim, eu tenho dado vocês conhecer. Aquilo que o Pai tem falado comigo, eu tenho passado para vocês. Vocês são meus amigos. Eu não escondo nada do que o Pai fala comigo. Olha que coisa linda. Ou seja, eu estou passando para vocês o que o Pai me passa. Vocês são meus amigos. Voltando lá para Cantares, capítulo 2, versículo 10. Levanta-te, amiga minha. Ele diz, formosa minha. Está falando com quem aqui? Com a igreja. A igreja que somos nós. E Deus olha para a gente como pessoas formosas. Você é formoso. A beleza de Deus está em você. Não deixe ninguém te rebaixar. Deus vê a igreja dele como uma igreja formosa. Uma igreja santa, abençoada. Eu sou a igreja formosa de Jesus. Amém? Deus não fez você? Coloca aí no telão aí pra gente, Eclesiastes 3:11. Só a primeira parte do versículo. Tudo fez formoso em seu tempo. Olha aí. Quem é que fez você? Você falar meu pai e minha mãe, eu te mato. Mas debaixo de uma vontade de Deus. Se não fosse a vontade de Deus, você não teria vindo ao mundo. Né? Então, tudo fez Deus formoso em seu tudo. Ele está dizendo tudo, inclusive eu e você. Todos nós. Deus nos fez formosos. Tem gente que diz assim, poxa vida, eu não gosto de mim porque o meu pé é grande. Eu estava pensando isso no escritório. Olha que coisa interessante. Para você sabe que o maior mal do ser humano é fazer comparações. Você está dizendo que o seu pé é grande porque você está comparando com o pé de alguém que é pequeno. E o outro diz que o pé é pequeno porque está comparando com o pé do outro que é grande. É. A verdade é essa, meu irmão. Às vezes a gente vive fazendo comparações e a gente começa a achar que nós somos piores do que as pessoas com quem estamos nos comparando. Peraí, mas quem falou que o seu pé... Existe um tamanho de pé padrão? Porque Deus fez o seu pé de acordo com o tamanho do seu corpo. Imagina eu com esse tamanhão, 1,82 m, com pé 35. Não ia dar muito certo, não, eu ia cair. Sim ou não? Não ia dar muito certo. Imagina você. Você já pensou isso? Então tem gente que fica se desclassificando por causa disso. Não, o meu pé é do tamanho exato, de acordo com o meu corpo. É não só a altura, mas a minha massa muscular, o meu tamanho. Deus fez o meu pé de acordo com essa estrutura óssea que eu tenho, para que eu não tenha problema para andar, para caminhar. Mas muitas vezes nós criamos essas coisas e nos desclassificamos. Ah, o meu pé é grande. Espera aí. Um dia a pessoa falou assim, mas o senhor tem um nariz grande, né? Eu falei, se comparar com o seu, o meu é grande. Mas o meu é de acordo com o tamanho do meu rosto. Pronto. E a gente, por comparar com os outros, a gente começa a se diminuir. Achar que somos inferiores. Só que ninguém é inferior a ninguém. Deus nos fez formosos. Bata no peito e fala, eu sou formoso. É isso, formosura de Jesus. Sabe por quê que eu estou dizendo isso para você hoje? A Bíblia fala lá, coloca aí,
A parte B do versículo, 1 Samuel 16, 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 7. Olha que interessante. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Agora que é o mais importante, ó. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então veja que o olhar de Deus é diferente. Deus não vê como o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. E você é uma pessoa formosa, porque você tem um coração abençoado em nome de Jesus. Coração de Deus. É assim, é dessa forma, dessa maneira. Voltando lá para Cantares. Então ele diz: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Olha aí. Ele está dizendo vem. É um chamado de Deus para todos nós. É o chamado para aquele que está aflito. Mateus 11, 28, Jesus falou o quê? Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo vem. E você pode vir do jeito que você está. Mas eu estou perdido. Eu estou igual aquele cachorro que dá um banho nele, ele vai lá no meio do mato, rola na carniça e se suja de novo. Meu irmão, mas o sangue de Jesus pode te purificar hoje. Jesus pode limpar você e fazer de você uma nova criatura. Ele está dizendo vem. Não importa como você tenha chegado aqui. Ele está te chamando para você viver um plano especial que Ele tem com você. Ele está dizendo vem. Vem porque eu quero te abençoar. Vem porque eu quero te libertar. Vem porque eu quero te curar. Tem gente que diz assim, não, porque eu só vou para a igreja quando eu parar de beber. Não, é aqui que você vai parar de beber. Ah, porque eu só vou para a igreja quando eu parar de fumar. Não, é aqui que você vai parar de fumar. Ah, eu só vou para a igreja depois que eu largar a amante. Não, aqui você vai ouvir tanta palavra de Deus que Jesus vai levar você a dizer para aquela mulher, olha, siga a tua vida porque eu vou viver a minha. Eu não quero mais isso para mim. Eu vou voltar para a minha família em nome de Jesus. É aqui. É aqui, meu querido. Jesus está dizendo, vem. Para de ficar dando desculpas. Ele diz, vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus está chamando você para um encontro de transformação de vida, para mudar a sua história, para lhe dar vida e vida com abundância. Nós estamos no congresso do melhor da vida. O melhor da vida está em Cristo Jesus. Se você ouvir o chamado dele, ele está dizendo vem, você vai desfrutar do melhor. Você vai viver uma vida abençoada. Você, não digo que você não vai ter luta, você vai. Mas com Jesus no seu coração, você vai superar essas lutas. Você vai passar por cima das adversidades, dos obstáculos, dos problemas. Por quê? Porque você obedeceu ao chamado. Uma certa feita, depois de Jesus atender a multidão, está lá em Mateus 14. A Bíblia diz que Jesus, ele dá ordem aos seus discípulos, entra no barco e atravessa para o outro lado do mar. E ele ficou lá no monte orando. E lá do monte, orando, ele olha para o mar.
ele vê os seus discípulos fadigados de remar. E Jesus então desce e vai caminhar sobre as águas junto aos seus discípulos. E a Bíblia diz que muitos cuidaram que Jesus era um fantasma. É um fantasma! E Jesus disse: sou eu, não temais. E Pedro toma a palavra e diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo andando sobre as águas. O que Jesus falou para ele? Vem. O vem de Jesus requer fé e confiança. O lugar mais seguro, humanamente falando, era aquele barco. Mas Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Porque quem mandou ele ir? Ele não estava indo porque ele queria. Ele estava indo porque Jesus disse: vem. Irmão, eu não estou pregando aqui para você porque eu acho bonito. Não, porque um dia Jesus disse para mim: vem. Eu deixei tudo. Eu deixei meu pai, deixei minha mãe, meus irmãos. Eu me lembro que com quase 17 anos de idade, eu reuni os meus pais dentro de casa e disse: olha, Deus está me chamando para pregar o Evangelho e eu estou indo morar na igreja. Os meus pais choraram, meus irmãos choraram, meus pais disseram assim: se essa é a vontade de Deus, vai. Irmão, e hoje eu vivo mais com o povo da igreja do que com a minha própria família. Mas eu estou obedecendo à vontade de Jesus. Jesus disse para mim: vem. E eu fui. E você? E você? O que você está esperando? Ah, mas o Pedro teve medo e afundou. É verdade. Só que ele tirou os olhos de Jesus, teve medo e começou a afundar. Às vezes a gente tira os olhos. E às vezes a gente afunda. Mas só que tem um detalhe. Jesus estendeu a mão para ele e o tirou. E eles entraram no barco e ele fez a tempestade cessar. Irmão, é isso que acontece quando a pessoa aceita o vem de Jesus, o chamado de Jesus. Meu irmão, Jesus está dizendo: vem. Não importa quem é você. Você pode ser uma pessoa até muito bem conhecida lá fora. Não importa. Não importa a cor da sua pele, a sua nacionalidade. Não. Deus está dizendo: vem. Hoje é o dia de você ouvir o chamado dele. Hoje é o dia de você se entregar totalmente a ele. Meu querido, minha querida, não deixa para amanhã não. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Não endureça o coração. Na oração, eu disse que Davi venceu o gigante Golias desarmado. As armas normais que tinham para a batalha eram o quê? Escudo, espada e lanças. Davi tinha isso na mão? Não. Davi foi para a batalha de desarmar. Porque uma funda era arma de guerra? Não era, gente. Aquilo era arma de caça. Era de caçar. Mas não era arma de guerra. Não era. Então Davi, ele foi para a batalha de desarmado. O que eu aprendo aqui? Você só vence as batalhas quando você se desarma de todas as desculpas. Você tem que se desarmar. Tem gente que chega dentro da igreja já desconfiado. Você tem que desarmar, se desarmar de tudo. Se desarmar dos seus traumas. Se desarmar dos seus preconceitos. Porque o que faz o inimigo ter vitória na sua vida é porque você está armado de tanto preconceito. Está armado de tanta coisa dentro de você.
Isso fortalece o inimigo na sua vida, mas quando você se desarma disso, o inimigo cai por terra. Deus está dizendo: vem, vem. É isso que Ele está dizendo para você hoje. Não importa quem você é. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Bendizemos o seu nome que é santo, que é digno de receber toda a honra, que é digno de receber toda a glória. Oh, meu irmão, é hora de você vir para os braços do Pai. É hora de você dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Eu estou me desarmando, Senhor, para viver Teus sonhos, Teus planos, Teus projetos para a minha vida. Oh, Deus. Aleluia. 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 Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te adoro. Jesus Cristo, eu te adoro. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos vindo a Ti necessitados, carentes da Sua presença. E nós queremos dizer que não somos nada sem Ti. Nós estamos descendo do barco para viver o sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Nós estamos vindo, Senhor, para nos submeter ao Teu senhorio, à Tua presença gloriosa. Pai amado, Pai querido, derrama da Sua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela palavra que o Senhor falou no nosso coração. O meu amado fala e me diz: oh, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Vem para os braços do Pai. Vem provar do sobrenatural. Deus é fiel. Deus é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Diga obrigado, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.